Mariana Falassi até a líder antifascista Tina Anselmi. Também disse que pretende frear as saídas ilegais de imigrantes da África para a península. Executar o hino nacional brasileiro. Agora, Diálogo Franco. Olá, bom dia! Iniciando mais um Diálogo Franco na TV e Rádio Jornal. Nesta quarta-feira, dia 26 de outubro, agora são 9 horas e 14 minutos em Teresina. Eu, Francis Teixeira e o Ananias Ribeiro, que está já chegando. Nós vamos conduzir hoje o Diálogo Franco, que tem muita informação, tem muita notícia, e no programa de hoje você vai ver que o prefeito da capital, Dr. Pessoa, ele garante o passe livre para os eleitores no segundo turno na capital. Você vai ver também a nova pesquisa Quest para presidente da República. A disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula continua pegando fogo e tem novos números para essa disputa e nós vamos mostrar para você. E também na parte de política você vai acompanhar que a campanha do Bolsonaro apresenta documentos que comprovariam a tese de fraude eleitoral. O TSE vai analisar esses documentos. Ainda tem as notícias do esporte com o Paulinho Pimpim no seu Pimpim Esportivo e muitos outros destaques. O Diálogo Franco está só começando e segue até às 11 horas da manhã. Você está assistindo Diálogo Franco. E já vamos iniciar com tempo e temperatura aqui na capital piauiense. Hoje o clima amanheceu chuvoso, mais ameno, e a mínima prevista para hoje é de 23 graus e a máxima de 31 graus. Ou seja, a promessa, pelo menos a previsão, é de um clima mais ameno no dia de hoje. Ontem a máxima foi de 37 graus, então essa chuva veio em uma boa hora e surpreendeu os teresinenses na manhã de hoje. Inclusive a gente sabe que quando chove aqui em Teresina tem vários transtornos, dificuldade de locomoção, mas nesse BR-Obró, nesse calorão que tá aqui na capital e em todo o Piauí, essa chuva é muito bem-vinda e com certeza o piauiense estava esperando que essa chuva viesse em pleno BR-Obró. O Ananias já está aqui comigo. Ananias, surpreendeu aí com a chuva hoje em Teresina? Olá, Franci, bom dia para você, bom dia a toda a nossa audiência do Diálogo Franco na TV e Rádio Jornal. Olha, me surpreendi desde a noite de ontem, viu? Tava em casa ali, quase pegando no sono, quando pensei que não, vento e chuva. Saí correndo para fechar as janelas, viu, Franci? Quem nunca? E aí, desde a noite de ontem, já um clima ameno na capital Teresina, chuva, deu até trovão na noite de ontem na capital do Piauí. É uma mudança climática que nós, inclusive, já trouxemos aqui a explicação com o professor Werton Costa. E Teresina segue nesse dia de hoje com um clima bacana, dá para amenizar o calorzão e a falta de umidade neste BR-Obró na capital. Mas então, claro, como você mínima, disse, Ananias, você falou da umidade de 55%, chegou a 95% aqui em Teresina já no dia de hoje, mostrando realmente que essa chuva veio para amenizar o clima que estava desértico e comprovando o que o meteorologista Werton Costa disse aqui no Diálogo Franco. a gente estava com a imunidade aí abaixo de 20%, então agora a gente está melhor, dá para respirar mais aliviado na capital Teresina. Vamos para o Jornal Meio Norte, Franci? Vamos para os destaques do Jornal Meio Norte. Olha, o Jornal Meio Norte traz hoje na manchete investimento bilionário, com B de bola, 2,5 bilhões que a empresa
Enel está investindo no Piauí para a expansão do seu projeto de energia eólica. A Enel Green Power Brasil, braço de geração de energia renovável da Enel Brasil, está investindo 2,5 bilhões de reais na construção do Parque Lagoa dos Ventos 5, no município de Dom Inocêncio, no estado do Piauí. A Enel tem investimento sobretudo no litoral, não é, França? Aqueles parques eólicos, aquelas pás eólicas que a gente vê no litoral do Piauí, são investimentos da Enel, que agora aplica mais uma quantia bilionária, dessa vez no município de Dom Inocêncio. O Jornal Meu Norte também destaca a decisão do prefeito Teresina Doutor Pessoa, que assinou decreto que garante o transporte gratuito, ônibus com catraca livre, passe livre no próximo domingo, dia 30, dia da eleição do segundo turno presidencial. E a ordem de serviço da S-Trans é que 100% da frota circule na cidade. Vamos saber aí se as empresas vão cumprir, porque no primeiro turno não cumpriram a ordem de serviço e faltou ônibus na capital. Olha, agora o Jornal Meio Norte também faz uma justa e homenagem a Darcy Ribeiro, que faria 100 anos hoje. Ele se dedicou a vida à educação, tornando-se um brasileiro célebre, admirável. Tem um material especial para este grande educador na página de política do Jornal Meio Norte de hoje. Tá aí, esses são alguns dos destaques do seu maior e melhor jornal do Piauí. O Francis Teixeira, nosso editor de política do Jornal Meio Norte, está bem recheada a página hoje aqui, viu, Francis? Várias notícias de investimentos, notícias sobre eleição, o orçamento polêmico em tramitação na Câmara de Teresina. Tem também a coluna Primeira Mão, com os destaques da área política. Tem a nossa página de Nacional, com informações do pleito no país. A página de Direito, que traz as últimas novidades do mundo jurídico que impactam diretamente na sua vida. A página de Direito de hoje, do Jornal Meio Norte, traz o caso Alagoas, onde o governador Paulo Dantas foi afastado do cargo. Em seguida essa decisão foi suspensa e ele teve o cargo devolvido pelo Supremo Tribunal Federal. E essa decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, traz um novo parâmetro para as eleições. Novo parâmetro para as eleições. Há uma proteção especial eleitoral aos candidatos. Essa proteção não diz respeito apenas ao direito individual, mas ao direito público. Falando nisso, a gente sabe que desde ontem, desde terça-feira, nenhum eleitor pode ser preso, salvo em flagrante de delito ou em sentença condenatória finalizada, sentença condenatória que não cabe mais recursos. E aí é uma condição especial por conta da eleição. E essa decisão do STF termina por nos revelar que também há uma condição especial para candidatos, que não podem ser presos 15 dias antes da eleição. E isso foi um dos parâmetros usados pelo ministro Gilmar Mendes para devolver o cargo de governador a Paulo Dantas em Alagoas. E você aí de casa pode participar do Diálogo Franco, mande sua mensagem, opinião, reclamação através do 2107-3003. O Ananias citou um dos destaques do Jornal Meio Norte, que foi essa gratuidade anunciada pelo prefeito da capital, Doutor Pessoa. Essa gratuidade ela foi anunciada e decidida em uma reunião do prefeito ontem com representantes da Superintendência de Trânsito aqui de Teresina. E com isso, no segundo turno das eleições, no dia 30, a catraca estará liberada. Vamos acompanhar o que o prefeito da capital disse sobre essa medida após a reunião ocorrida ontem no Palácio da cidade.
Isso é uma recomendação do Supremo Tribunal Federal, que os estados, as prefeituras que quiserem instituir o passo livre, que instituam. E eu, em conversação com a governadora do estado do Piauí, nós chegamos à seguinte conclusão, que deva, além da recomendação do Supremo Tribunal, que nós aqui trabalhássemos unido para ter transporte coletivo no dia das eleições. E aí a governadora já instituiu o passe livre e o prefeito de Teresina também. Todos irão com o direito desse passe livre sem gastar do seu dinheiro, do seu salário. É se saber, Ananias, né, se vai ter ônibus para a demanda. Isso porque, inclusive, você comentou ontem, e é uma verdade, que os usuários do transporte público de Teresina reclamaram que nem mesmo pagando se tinha ônibus no domingo, dia 2 de outubro, dia do primeiro turno das eleições. Essa problemática envolvendo o sistema de transporte público da capital não é de agora, é um problema que vem se arrastando desde a gestão passada, desde a gestão Firmino Filho, e não tem uma solução para esse problema. Já se tentou de diversas formas resolver isso, mas o teresinense continua sofrendo com a falta de ônibus, com a oferta parca do serviço e além do mais também há o problema de que o transporte público aqui na capital ele praticamente se restringe só aos ônibus. Tem o metrô de Teresina, mas o metrô ele abarca uma região muito pequena. Então fica complicado, né, Ananias, garantir que o eleitor vai ter acesso a esse transporte público no próximo domingo, não é? Olha, e outra, é preciso que esta união, e a expectativa da população é essa, não se dê apenas por conta do segundo turno da eleição. Claro, a iniciativa é extremamente louvável. A iniciativa tem amparo legal na decisão do Supremo Tribunal Federal. A iniciativa faz valer, dar condições para que o cidadão exerça o seu direito de votar. E aí é importante que se vote no próximo domingo. Escolha o seu candidato, vá até a urna, deposite o seu voto. Esta eleição de segundo turno será rápida, a votação será rápida. Não veremos mais as mesmas filas, com certeza, do primeiro turno. Primeiro porque o eleitor vai escolher apenas um candidato. No outro pleito eram 5. Então, escolhendo um candidato, é rápida a votação diante da urna eletrônica. E o próprio TSE, Tribunal Superior Eleitoral, fez recomendações aos TREs que repassaram aos mesários, presidentes de sessões para que se dê mais agilidade dentro da sala de votação. Quando alguém estiver na cabine, o outro eleitor já vai estar se identificando para votar, fazendo com que tudo flua de forma mais rápida. Ou seja, vai ser uma eleição, não tenho dúvidas, tanto na votação quanto na apuração, bastante rápida. No estado do Piauí, você vai escolher um candidato a presidente para votar. E aí o que a gente percebe? Que quem deixa de participar do processo eleitoral, quem não vai votar no próximo domingo, perde ali poucos minutos para votar, vai passar 4 anos com um presidente eleito, seja ele qual for, ou reeleito, e diante dessa situação, não vai ter condições de cobrar, porque não se posicionou durante o processo eleitoral. Então é importante se posicionar, é importante exercer a cidadania, é importante votar no próximo domingo. E aí os órgãos públicos com amparo legal estão dando meios para isso, com transporte gratuito, tanto dentro de Teresina quanto entre municípios do estado do Piauí. E além disso, a expectativa da população é que essa parceria governo e prefeitura siga, continue e resolva o problema do transporte no dia a dia, não só no próximo domingo. Ou seja, que o governo faça a contrapartida que puder fazer, que a prefeitura regulamente
a execução das ordens de serviço pela S-Trans, pelas empresas de transporte público, e a gente volte a ter ônibus circulando no dia a dia de Teresina, como a população espera e merece. E quem falou também sobre essa questão, sobre a gratuidade, foi o superintendente Bruno Pessoa. Vamos acompanhar o que ele disse. Na sequência tem participação popular. Aqui eu vi que já tem o Adriel comentando. Você pode mandar sua mensagem também através do 2107-3003. Vamos acompanhar o que o Bruno Pessoa disse. A determinação do prefeito Dr. Pessoa, em parceria com nossa equipe técnica, conseguimos fazer o levantamento da necessidade para ser feito a ordem de serviço total para ser cumprida no dia 30 de outubro, dia da eleição. O prefeito está determinando que a gente faça o passe livre para todos os indivíduos, e nesse dia todos vão poder exercer o seu direito de voto de forma plena. O passe livre vai ser instituído na forma de operacionalizar o sistema, a diretoria de transporte vai realizar, e a catraca vai estar livre, sem nenhum impedimento para ninguém. Todos vão poder fazer uso do transporte coletivo de Teresina por determinação do prefeito Dr. Pessoa. E sobre essa temática, já tem participação popular. Volto a frisar, você pode mandar sua mensagem através do 2107-3003. Vamos escutar a opinião do Adriel. Bom dia, meu amigo. Frank, eu ouvi aí o procurador aí da prefeitura, falou 15 vezes no nome do prefeito. Eu queria dizer o seguinte, nós temos 2 anos sem transporte público, a população sofrendo, o prefeito curtindo da cara dos moradores de Teresina, as paradas de ônibus destruídas, 37, era agora 38 com a baixa do Chicão aqui na Barão, toda destruída. Nunca fizeram nada nesses 2 anos pelo transporte da população. O povo não é doido, a gente não é doido, e eu rodo Teresina todinha. Eu tenho todas filmadas aqui no meu celular, todas as 38 paradas de ônibus destruídas. Então não tivemos benefício nenhum, nem com CPI, nem fora de CPI. Os piores 2 anos de transporte público de Teresina, viu? Muito obrigado aí, viu? Muito obrigado, Adriel, por sua participação. O Adriel se refere à CPI do transporte público, que foi feita pela Câmara Municipal de Teresina e que inclui, inclusive, o relatório que foi feito pelo vereador Dudu, indicou para um rompimento do contrato com as empresas de transporte público que prestam o serviço atualmente em Teresina. No entanto, esse contrato não foi rompido, os empresários e a prefeitura fecharam um acordo. No entanto, os problemas relativos ao transporte público continuam. Agora, Ananias, é hora de uma pausa, né? Vamos para o nosso intervalo, primeiro no Diálogo Franco de hoje. A gente volta já, não saia daí. Você está assistindo Diálogo Franco. O país está muito melhor. Se deve muito à competência do nosso presidente. Declaro aqui o meu voto ao Jair Messias Bolsonaro. Várias imagens de multidão em comício do candidato. Vamos lá! No fundo do meu coração, o meu apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Simbora, meu povo! Todo mundo tá chegando e todo mundo é Bolsonaro. Você que sofre para pagar as contas e o mercado. Você que é aposentado. Você deveria estar com medo. Essa semana, o governo Bolsonaro anunciou o fim dos reajustes pela inflação do salário mínimo e das aposentadorias. Se já está difícil viver agora, com Bolsonaro vai piorar. O próximo alvo é acabar com o 13º e as férias. Não é à toa que maus patrões tentam forçar seus funcionários a votarem em Bolsonaro. Mas o voto é secreto. Bolsonaro nunca mais.
Os meus cuidados de beleza e estética são daqui, do Espaço Revitar. Aqui tem tudo para você se sentir bem e ainda mais incrível. Dica boa é a dica do Jornal Meio Norte, porque nele você pode confiar e indicar. E nesse mês, fazendo a assinatura anual do Jornal Meio Norte, você ganha um voucher de R$250 para utilizar em serviços aqui no Espaço Revitar. Agora você se mantém informado e pode usufruir do melhor atendimento em estética e beleza. Cuidados com a pele, tudo para o seu cabelo brilhar e fortalecer. Massagens relaxantes e redutoras. O melhor spa para seus pés, podologia e manicure. Ligue 2107-3030 ou pelo WhatsApp 99482-5617. Jornal Meio Norte, cada vez mais necessário. Espaço Revitar, a sua beleza reflete o seu bem-estar. O segundo turno está aí. No dia 30 de outubro, o time da Rede Meio Norte faz a cobertura completa da votação nas ruas. Flashes ao vivo a partir das 7 da manhã. Informativos durante todo o dia. Cobertura em tempo real. Apuração voto a voto a partir das 17 horas. Números em todo o Brasil e exterior. Será um dia histórico e o nosso time está preparado. Eleições 2022. Seu voto é no Meio Norte. Você está assistindo Diálogo Franco. De volta com o Diálogo Franco na TV e Rádio Jornal. Na ida para o intervalo, nós estávamos comentando sobre a situação do transporte público, a liberação no próximo domingo da gratuidade para os usuários do transporte na capital piauiense. E tem mais comentário dos nossos ouvintes e telespectadores. Vamos aqui escutar mais uma opinião. Ele não se identificou, apenas aqui pela conta da Casa de São Jorge, mas vamos ouvir o que ele disse. Bom dia, França. A respeito do transporte público, eu não tenho aqui nenhuma carta para defender o atual prefeito, mas tem que entender o seguinte, rapaz, que aí a gestão do Firmino foi que deixou a prefeitura nas mãos desses empresários, cara. Aí não é só o prefeito, não. Isso aí já é antigo, essas paradas também, tudo sucateada. Foi um projeto louco aí que criaram dentro da cidade de Teresina, de uma situação aí totalmente diferente. O sistema de transporte aqui de Teresina totalmente diferente de Curitiba, como queriam fazer. Então, assim, eu entendo que tá devendo o prefeito. E ele tem que resolver. Agora, eu acho também que tem que ter também um pouco de humildade da questão dos empresários. Os empresários mesmo é que não querem, para falar a verdade, que já vi aí até pelos meios de notícia que o prefeito tem boa vontade. Não estou defendendo aqui o doutor Pessoa, não, porque não tenho nem motivo para defender ele, que eu não tenho nada a ver com a prefeitura, mas eu estou aqui no transporte todo dia, estou vendo como é que está a situação. E eu vejo que o prefeito está com boa vontade, só que os empresários do outro lado botam a quantidade de ônibus que eles querem. Eu acho que o prefeito tinha que acabar com isso, dar umas zeradas, acabar a conversa. Mas eu acho que ele não pode por conta dos acordos que foram feitos aí no passado, né? Essa é a minha participação, meu irmão. Obrigado aí. Muito obrigado por sua participação. Aí um contraponto ao que o Adriel havia dito. Pedir licença para o Ananias para botar só mais uma participação aqui popular da Silena, que também comenta sobre esse assunto. Bom dia, Ananias e Franci. Bom dia. O Adriel está coberto de razão. Passamos enrolado o tempo todinho esse negócio das paradas de ônibus. Eu sou usuário uso o ônibus, quer dizer, meu transporte é o ônibus. E eu sei o que é pegar ônibus todo dia nessa cidade.
Quer dizer, não pegar ônibus, sofrer pegando... Por exemplo, no último dia, segunda-feira, por essa falta de ônibus, teve um anúncio de assalto na parada final, na hora que eu cheguei. Tô acreditando na hora que eu terminei. Graças a Deus eu não fui, não cheguei, que eu pulei logo do ônibus. Graças a Deus a portada. Uns pichotes. Lastimável, realmente, Silena, esse problema, porque quem fica ali na parada de ônibus esperando muito tempo fica suscetível a assaltos. Inclusive, eu tenho experiências com isso, peguei muito ônibus, já fui assaltado 2 vezes na parada de ônibus e sei bem como é isso. Tem também mais uma participação aqui, ele é o Wilson. É uma pergunta que ele faz para o Ananias. Ele diz: eu voto em Monsenhor Gil, moro no Esplanada. Como faço para votar? Tenho que ir até a rodoviária? Ele pergunta para você, Ananias. Olha, o decreto prevê regras para a concessão desse benefício da gratuidade do transporte intermunicipal no dia da eleição. É preciso emitir um bilhete. Você não pode simplesmente chegar no ônibus e dizer que quer entrar no ônibus de graça. Você precisa estar com um bilhete e esse bilhete lhe garante a gratuidade. Você vai até a rodoviária, apresenta o seu título de eleitor. Lá no seu título de eleitor tem o local de votação. No caso do nosso ouvinte, no município de Monsenhor Gil, não é isso, Francisco? Isso, Monsenhor Gil. No município de Monsenhor Gil. Quando apresentar o título de eleitor em Monsenhor Gil, vai ser emitido o bilhete da passagem do eleitor para o município de Monsenhor Gil. Quando o eleitor votar, é dado a ele o comprovante de votação. Este comprovante de votação, lá na sessão eleitoral em Monsenhor Gil, vai garantir que ele apresente esse comprovante no ponto de embarque em Monsenhor Gil e receba outro bilhete, dessa vez da passagem de volta para a capital Teresina, o município de onde ele partiu. Ou então, o eleitor também pode solicitar a emissão dos bilhetes de ida e volta durante a emissão do primeiro bilhete, do primeiro embarque para votar. Portanto, é uma regrinha, claro, para não deixar a situação aberta totalmente a regra, porque a emissão da gratuidade é para o eleitor votar, está tudo disciplinado em decreto do governo do estado. Fora, Ananias, que se liberar sem ter o bilhete, corre o risco do ônibus ficar superlotado, a pessoa se deslocar até a rodoviária e não ter uma vaga para ela se direcionar até o seu município. Por isso que esse bilhete ele tem que ser emitido até mesmo por uma questão de controle das empresas de transporte intermunicipal aqui do estado do Piauí. O Bidatã ele questiona: bom dia, Francis e Ananias, será que o povo precisa de ônibus só no dia da eleição? Não, Bidatã, definitivamente não. Por isso é que, inclusive, foi montado um grupo de trabalho para tentar solucionar essa questão de uma vez por todas. A gente fica um pouco descrente porque já foram montados diversos grupos de trabalho, comissões para resolver esse problema e ele continua se estendendo aqui em Teresina. Mas vamos ver se agora, com uma presença mais ativa também do governo para resolver esse problema, ele se solucione. Sim. Mas a gente fica descrente realmente, mas vamos aguardar o resultado desse grupo de trabalho entre o governo e a prefeitura. Francis, vamos seguir falando de eleição, porque tem 2 pesquisas novas hoje, quentinhas, para a presidência da República. Pesquisa Quaest e também pesquisa Poder Data. Vamos aos números. Qual a fotografia de momento da corrida eleitoral, o segundo turno, a disputa pela presidência da República entre os candidatos Lula, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL. Vamos lá, temos os números. Tá aí, agora no seu portal meionorte.com, pesquisa Quaest para presidente da República. Lula,
tem 53% dos votos válidos e Bolsonaro 47%. Lembrando que votos válidos são retirados brancos, nulos e indecisos. É como o Tribunal Superior Eleitoral divulga o resultado da eleição. Portanto, 6 pontos de vantagem para Lula, 53%, Bolsonaro 47%. Em votos totais, o candidato Lula tem 48% das intenções de votos, contra 42% de Jair Bolsonaro. 48% para Lula, 42% para Bolsonaro em votos totais. Dá para baixar mais um pouco aí para a gente ver brancos, nulos, indecisos, está dando quanto? Olha, branco, nulo ou não vão votar tem 5%. E os eleitores indecisos também 5%. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, tem um índice de confiança de 95%. Tem o registro da pesquisa, vamos ver aí na matéria, registro da pesquisa no TSE. Registro, o número é BR 00470/2022. Pesquisa que ouviu 2.000 eleitores, de domingo, dia 23, até ontem, terça-feira, dia 25. E tem também pesquisa Poder Data. Pesquisa Poder Data, essa usa uma metodologia de pesquisas por telefone. Olha, a pesquisa Poder Data traz o seguinte: votos válidos, Lula 53%, Bolsonaro 47%. A diferença é de 6 pontos percentuais. Subiu em relação ao levantamento anterior, quando era de 4 pontos percentuais. A pesquisa tem margem de erro de 1,5 pontos percentuais. Foi realizada pelo Instituto Poder Data de 23 a 25 de outubro, com 5.000 entrevistas por ligação telefônica. A margem de erro é de 1,5, foram 342 municípios de 27 estados e o intervalo de confiança é de 95%. O registro é o BR 01159/2022, Francis, 6 pontos percentuais de vantagem para Lula no segundo turno, segundo pesquisa Quaest, pesquisa Poder Data. Duas pesquisas de institutos diferentes, Ananias, mas que trazem um retrato bem similar, e um retrato que já havia sido apontado pela pesquisa IPESP, pela IPEC e também pela Atlas, que já haviam sido divulgadas nessa semana. Uma pesquisa que mostra uma estabilidade no cenário com uma pequena tendência de alta para o ex-presidente Lula. Mesmo na Quest, porque na Quest, nos votos totais, o Lula teve um crescimento de 1%. E nessa, do Poder Data, nos válidos, ele cresceu 1% e o Bolsonaro caiu 1%. Essas pesquisas elas já conseguem pegar toda a repercussão do caso Roberto Jefferson, que ocorreu no último domingo. Todo aquele imbróglio envolvendo a sua prisão, em que ele atentou contra a vida de 4 agentes da Polícia Federal. Então, por mais que o presidente Jair Bolsonaro ele tente se desvincular do Roberto Jefferson, nos últimos anos o Roberto Jefferson foi um grande aliado do presidente da República. Então, isso pode ter pesado negativamente na imagem do atual presidente. E também breca aquele cenário, aquela tendência de alta que o Bolsonaro tinha conquistado na semana passada. Agora a tendência é diferente, uma tendência favorável para o ex-presidente da República. E faltando 4 dias para a eleição, é um cenário muito desafiador para o presidente Jair Bolsonaro. Nós não podemos, obviamente, descartar
ele da disputa, porque o bolsonarismo e o eleitorado do Bolsonaro é um eleitorado muito forte, assim como o antipetismo, que continua latente na população brasileira. Mas, de outro modo, também há o antibolsonarismo. E nesse momento, nessa guerra de rejeições, Ananias, ao que parece, a rejeição ao atual presidente da República é mais forte do que a rejeição ao ex-presidente Lula. E isso pode fazer toda a diferença no dia 30 de outubro. Tá aí, então, olha, a repercussão do caso Roberto Jefferson foi ruim para o presidente Bolsonaro. A gente está vendo um cenário de estabilidade, com muitas poucas alterações. Então, um episódio como esse de Roberto Jefferson pesa. Um episódio como esse de Roberto Jefferson conta. E a gente viu que a repercussão do caso terminou por, primeiro, dividir parte da base bolsonarista. Alguns defenderam a manutenção do apoio a Roberto Jefferson, que é um defensor do presidente, é aliado de Bolsonaro. A gente viu, inclusive, durante o ato, ainda no cerco à casa de Roberto Jefferson, bolsonaristas indo até a casa para buscar declarar apoio a Roberto Jefferson, e vimos na sequência o próprio presidente condenando a atitude do ex-deputado, que atirou contra policiais federais que cumpriam uma ordem de prisão. E aí houve uma divisão clara, onde apoiadores do presidente queriam que ele se solidarizasse com o Bolsonaro ou com o Roberto Jefferson, e apoiadores apoiando o presidente por ter rechaçado a atitude do ex-deputado. Então, e além disso, toda a repercussão que gerou na sociedade de que esse discurso de Bolsonaro e as próprias práticas do seu governo incentivam ações como a de Roberto Jefferson, que atirou, jogou granada na Polícia Federal. Ananias, nessa pesquisa do Poder Data que nós divulgamos, também tem o recorte regional. É a segunda imagem, Letícia, eu peço que coloque na tela para nós comentarmos também esse recorte regional da Poder Data, que mostra essa distribuição da intenção de voto também por região aqui no país. Isso é importante porque no primeiro turno o Lula ele venceu no norte e no nordeste. Nas demais regiões, a vitória foi do atual presidente Jair Bolsonaro. Então, esses dados da Poder Data mostram que aí no recorte de sexo, o Lula ele tem 58% entre as mulheres, o Bolsonaro tem 42%, e entre os homens, o Bolsonaro tem 53% e o Lula 47%, ou seja, o Bolsonaro com uma vantagem no eleitorado masculino e o Lula no eleitorado feminino. Agora, por região, no Sudeste, um cenário em que o Bolsonaro tem 52%, o Lula 48%, um cenário parelho, e mesmo com o foco do Bolsonaro também nessa região, principalmente em Minas Gerais, o que se vê é que a diferença dele para o Lula, nessa pesquisa especialmente, não se deslocou. A campanha do Bolsonaro apostava em um deslocamento nessa vantagem no Sudeste para que o Bolsonaro conquistasse essa virada. Ali no Sul, o Bolsonaro tem uma margem maior, 56-44%. No Centro-Oeste, 53-47%, um resultado também que seria bom para o Lula, que teve uma diferença bem maior do Bolsonaro para ele no primeiro turno nessa região. E no Norte, Bolsonaro vencendo também 52-48%, aí um recorte positivo para o Bolsonaro, Ananias, tendo em vista que ele perdeu no primeiro turno na região Norte. Já no Nordeste, aí que está a diferença para o Lula, o que tem realmente sido apontado como decisivo nesse pleito presidencial. Lula com 68% das intenções de votos
e Bolsonaro apenas 32%. Lembrando que a região Nordeste é a segunda região com o maior número de eleitores no país e no primeiro turno deu uma margem robusta para o ex-presidente Lula. Então, está aí, Ananias, a dificuldade do presidente Jair Bolsonaro em reverter o resultado do primeiro turno das eleições. Franci, e na política local, como ficou, qual foi o desfecho do caso Lourdes Mello? O desfecho, Ananias, é que os votos dela foram realmente anulados. A professora Lourdes, que teve ali pouco mais de 1.900 votos, salvo engano, a gente tem até o print da votação dela, ela teve pouco mais de 1.900 votos, ela teve realmente os votos anulados porque o recurso dela não foi aceito pelo Tribunal Regional Eleitoral e com isso o indeferimento da candidatura dela foi mantido, então já consta inclusive no sistema da Justiça Eleitoral esse indeferimento e é o segundo indeferimento seguido da professora Lourdes Mello. Em 2020, quando ela concorreu à Prefeitura de Teresina, também foi indeferida por problemas relacionados à não comprovação da regularidade jurídica do partido e agora em 2022 mais uma vez. E qual o impacto que pode ter na eleição de 2024? Porque a professora Lourdes ela já é apontada como uma candidata natural à Prefeitura de Teresina. Ela concorreu nas 9 últimas eleições majoritárias, seja para o governo, seja para a Prefeitura da capital. Porque também teve uma nova decisão julgando as contas do PCO como não prestadas. Então, ou seja, desde 2018 há um problema com essa prestação de contas. Então, para 2024 já há inclusive esse temor, porque desde 2018 o partido não presta contas do modo como a Justiça orienta e para 2024, caso não regularize essa situação que já se estende há 4 anos, pode ser que mais uma vez impacte na candidatura do partido aqui no Piauí, mais especificamente em Teresina, em 2024. A professora Lourdes costuma dizer que não acredita no processo eleitoral, que não acredita nas eleições. No entanto, estando participando do processo, preciso seguir a regra. E a regra prevê a prestação de contas, a regra prevê que os partidos políticos se manifestem, como exige a lei eleitoral, apresente as suas prestações para julgamento e apreciação dos tribunais eleitorais. Então, se não fizer isso, professora, infelizmente vai ter dificuldades para ser candidato. E só se é candidato no Brasil com um partido político. Precisa estar afiliado a uma sigla. Nós queremos ver a Lourdes Mello em 2024 participando do processo eleitoral, sem sombra de dúvida. É uma das manifestações mais claras da nossa democracia. A participação de todos no processo eleitoral. Bom, vamos para o nosso intervalo, o segundo no Diálogo Franco de hoje. É rápido, a gente volta já. Você está assistindo Diálogo Franco. Você que é aposentado do campo ou da cidade, você que é trabalhador e está contribuindo hoje para ter a sua aposentadoria digna, não pode correr o risco de perder o seu dinheiro. Quero me dirigir a você, idoso no Brasil. Você que trabalhou tanto e agora merece um descanso. Está garantido para você o teu salário. Vamos garantir uma valoração do salário mínimo. Em nosso governo, o respeito com o idoso. Idoso é o jovem que deu certo. Antes de votar para presidente, compare. Bolsonaro foi desumano na pandemia. Lula tem compromisso e amor pelo povo. Bolsonaro nunca deu e nem vai dar aumento real ao salário mínimo. Lula é salário mínimo forte e aumento acima da inflação.
Bolsonaro é arrogante e agressivo com as mulheres. Lula sempre protegeu as mulheres e assinou a Lei Maria da Penha. Nunca foi tão fácil escolher. Agora é Lula. Os governos do PT, do Lula e da Dilma mandaram o dinheiro dos brasileiros para promover os seus companheiros. E o pior, eles deram calote no Brasil. O PT preferiu fazer o metrô da Venezuela do que investir no metrô de Minas Gerais e fazer a ferrovia transnordestina. O PT preferiu fazer porto em Cuba do que fazer a transposição do São Francisco e duplicar as nossas rodovias. Lula preferiu apoiar certos companheiros do que gerar empregos e desenvolver o Brasil. Inovance apresenta. Quem você é? Essa é a primeira coisa que a gente tem que decidir. Quem que você é? Roberto Chiniachiki, autor de best-sellers, mais de 30 livros publicados, vendeu mais de 9 milhões de exemplares e impactou mais de 5 milhões de vidas em suas palestras e treinamentos. Quais são os seus superpoderes? São esses superpoderes que vão transformar o mundo e que se revelam. Dia 10 de novembro, no Teatro G3 Telecom, do Centro de Convenções de Teresina. Vendas nas lojas Calô Produções e site ou app Ingresse. O segundo turno está aí. No dia 30 de outubro, o time da Rede Meio Norte faz a cobertura completa da votação nas ruas. Flashes ao vivo a partir das 7 da manhã. Informativos durante todo o dia. Cobertura em tempo real. Apuração voto a voto a partir das 17 horas. Números em todo o Brasil e exterior. Será um dia histórico e o nosso time está preparado. Eleições 2022. Seu voto é no Meio Norte. Você está assistindo Diálogo Franco. De volta com o Diálogo Franco na TV e Rádio Jornal. Agora são 10 horas e 1 minuto. E a gente já volta com participação popular. Nós estamos aguardando a sua participação através do 2107-3003. Vamos escutar agora o que o Alessio disse. Bom dia, Ananias. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro dizer para você, Ananias, que eu tenho uma grande admiração pelo trabalho de vocês. Esse programa que vocês fazem, o Conversa Franca, é um programa que as pessoas podem dar suas opiniões, as pessoas podem de alguma forma participar e dizer tudo aquilo que pensam, e a liberdade que vocês dão para os ouvintes. Eu quero aqui abraçar você, dizer que você é um grande jornalista, que você e esse rapaz aí, o França, é um amigo, uma pessoa maravilhosa, e eu quero parabenizar todos e dizer que continuamos aqui. Ananias, tem alguém me ligando aqui. É dizer que continuamos aqui e sempre na torcida por vocês, pelo sucesso de vocês. Um abraço a todos. Aqui é o Encantador de Serpente, na zona norte de Teresina. O Alessio, ele que é lulista. Eu sei porque eu vi aqui a foto do perfil dele do WhatsApp e a lulista estava aí imitando o Lula nessa mensagem. Muito obrigado pelo carinho, Alessio, e pelos elogios. Eu fico até envergonhado, Ananias, quando eu recebo elogios, mas muito obrigado pelos elogios e pela participação, Alessio. Olha, são elogios muito justos, viu? Eu sou reconhecedor disso. Você, Francis Teixeira,
sempre trilhando aí este caminho do trabalho. Francis trabalha pra caramba, dá conta e dá conta com muito louvor, porque é um grande profissional e, além disso, uma grande figura humana também. Parabéns, Francis, obrigado a você aí na nossa audiência aqui no Diálogo Franco. Muito obrigado, Nanista. Agradeço também você agora, que acabou me elogiando também. E o Coronel Lídio, ele também manda mensagem aqui pro Diálogo Franco, vamos acompanhar o que ele disse. Bom dia, Ananias, bom dia, Eli, a todos os ouvintes do programa. Penso a política, eu tenho que dizer o seguinte: a política acaba, sabe o que fica? Suas publicações ofensivas, amizades desfeitas. Independente de quem ganhar, sua vida continua. Então, dê seu voto, apoie seu candidato, mas não ofenda seus semelhantes. Mensagem importante aí do Coronel Lídio, né, Ananias, porque nós vivemos tempos realmente que inclusive familiares estão brigados por conta de política. Eu, como jornalista, não tomo um posicionamento de anunciar voto nas redes sociais, mas eu tenho o meu candidato também. Na minha família tem pessoas que apoiam outro candidato, mas nem por isso nós brigamos ou deixamos de nos falar. Então é preciso essa pacificação também no país no que diz respeito às eleições, porque muitas relações sólidas têm sido quebradas por conta dessa divergência política, né? Sem dúvida, Francis. Eu tô procurando aqui uma imagem. Não sei se eu vou achar. Eu acho que não. Porque é uma mensagem que eu recebi em um grupo de amigos. E essa mensagem dizia o seguinte, em suma, o que eu vou lembrar aqui agora da mensagem? Eu queria achar a figura, mas eu não vou conseguir achar. São muitas mensagens aqui, muita conversa. A mensagem dizia o seguinte: olha, independente da posição política, independente do candidato que você escolheu, ou ainda vai escolher até o dia da eleição, independente do que você pensa, você imagina, você compreende como melhor para o país, não brigue com amigos, não brigue com a sua família por conta de política, por conta de eleição, porque eleição passa. A eleição acaba domingo e a família continua e o ciclo de amizades continua. Claro que há dentro desse contexto, dessa situação, alguns excessos. E excessos onde pessoas deixam de respeitar a posição do outro, pessoas deixam de seguir aquele velho ditado que diz: olha, o seu direito começa quando termina o meu. Ou o meu direito começa quando termina o seu. Cada um tem o seu espaço, a sua condição, a sua posição democrática de escolher o seu candidato. E aí serve para amigos, serve para familiares. E é importante que se respeite isso para que não se ofenda, para que não se agrida, para que não se rompa com laços pessoais, de amizade e de família. Sobretudo porque estamos em um ambiente democrático e cada um tem o direito de escolher o que considera como melhor posição. E o outro tem o dever de respeitar. Então, eleição passa, gente. Vamos deixar disso, vamos deixar de briga, vamos deixar de discussão, vamos nos reconciliar, que cada um vá para a urna no próximo domingo e deposite o seu voto em quem achar melhor. Isso mesmo, Ananias. Importante recado para toda a população nessa divisão que o país vive atualmente. Para fechar essa rodada de participação popular, vamos escutar a Girlane, ela que é do Parque Alvorada, aqui em Teresina. Olá, bom dia, Diálogo Franco. Eu só gosto de saber, naquele episódio lá do Roberto Jefferson, o que o padre estava fazendo ali. Era extremoção? A Girlane lembrando a presença do padre Kelmo, no caso do Roberto Jefferson, ocorrido no último domingo. O padre Kelmo, Girlane, ele era vice na chapa presidencial do Roberto Jefferson, porque o candidato
do PTB à presidência era o Roberto Jefferson, mas aí ele foi impedido pela Justiça Eleitoral por conta dos seus processos na Justiça, e o padre Kelmon assumiu a candidatura à presidência. Mas ele já tem uma proximidade de longa data com o Roberto Jefferson e foi lá realmente para negociar a rendição do Roberto Jefferson naquele episódio que envolveu a prisão dele no último domingo no Rio de Janeiro, em um município interiorano. Mas, Ananias, por falar em política nacional, a campanha do presidente Jair Bolsonaro apresentou ao TSE documentos exigidos por Alexandre de Moraes que comprovariam a tese de fraude eleitoral. A equipe do presidente denunciou emissoras de rádio que não estariam veiculando propaganda eleitoral para favorecer Lula, na visão da equipe bolsonarista. Os documentos tinham que ser enviados no prazo de 24 horas. Mais detalhes nós conferimos agora no VT. Os documentos foram enviados no prazo de 24 horas, estabelecido pelo presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes. Neles, a equipe do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, apresenta um link que dá acesso aos detalhes de inserções de rádio e afirma, usando como exemplo tabelas de emissoras, que houve diferença no número de inserções, que podem ter favorecido o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, convocou uma coletiva às pressas para apresentar a denúncia. A campanha do presidente Jair Bolsonaro teve a menos, no Brasil, 154.085 inserções de rádio. Isso é uma grave violação do sistema eleitoral. Para chegar ao número, o coordenador da campanha e ex-secretário de Comunicações, Fábio Van Garten, afirmou que contratou uma auditoria. A campanha do presidente contratou duas empresas, a gente pega o nome agora, mas já contratou uma segunda para haver a dupla checagem. O CNPJ da empresa garante a qualidade dos dados que ela reporta. Mas, para Alexandre de Moraes, a denúncia encaminhada ontem ao TSE não apresentava validade. Em despacho, ele afirmou que a equipe de campanha não apresentou prova ou documento sério, limitando-se a juntar um relatório falso, sem nenhum detalhe, produzido pela empresa Audience Brasil Tecnologia. A empresa contratada pela equipe de Bolsonaro tem sede em Florianópolis e é especializada em marketing, conteúdo para internet e produção musical. Na lista de atividades cadastradas, não consta a informação de que realiza auditorias. No documento apresentado nesta terça ao TSE, a equipe de campanha rebate as acusações e diz que a empresa tem qualificação. O documento apresentado contempla ainda o relatório preliminar sobre a denúncia, sob a alegação de que só será possível apresentar o conteúdo completo ao fim da investigação. Mas esse não foi o único ponto que chamou atenção neste caso. Especialistas em direito eleitoral afirmam que a denúncia deveria ter sido apresentada pelo próprio Bolsonaro ou pelo partido dele, o PL, que até agora não se manifestou sobre o assunto. O que chama atenção nesse caso é a denúncia ter sido publicizada pelo ministro de Estado. É verdade que é o ministro da área, é o ministro das comunicações, mas isso deve ser feito pelos partidos políticos, pelas coligações e pelos próprios candidatos. Se houve algum prejuízo e se emissoras de fato não veicularam inserções na ordem e tempo fixado pela Justiça Eleitoral, essa reclamação deve partir sim dos candidatos prejudicados, jamais de nenhum ministério, nenhum outro órgão estatal. Tá aí, então, vamos aguardar a posição do Tribunal Superior Eleitoral. E atenção, hein? Um documento interno do Ministério da Economia sugere o fim das deduções do imposto de renda para gastos com saúde e educação. Você que faz a declaração do imposto de renda, lembra todo ano de colocar na sua declaração, para dedução do imposto, os gastos com educação, a escola particular do seu filho ou da sua filha, a faculdade do seu filho ou da sua filha, e os gastos com saúde,
plano de saúde, consulta, dentista, ou seja, esses gastos são reunidos durante todo o ano pelos contribuintes que, ao declarar o imposto de renda, colocam lá na declaração para ter uma redução do imposto, às vezes até receber restituição por conta desses gastos. No entanto, este documento interno do Ministério da Economia sugere que esses gastos, em um futuro, não seriam usados para dedução. O ministro Paulo Guedes negou a informação. Ele disse que a equipe fiscal do Ministério da Economia fez um estudo da situação, o estudo inclusive foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo. No entanto, esse estudo que apresenta esses dados de suspensão de gastos com saúde e educação para dedução não foram incluídos em proposta formal do Ministério. Confira mais informações no VT. A equipe fiscal da pasta foi a responsável pela sugestão das medidas. O jornal Estado de São Paulo teve acesso ao estudo que deu base às propostas. Com o fim de deduções das despesas médicas, os técnicos do governo estimam que a economia aos cofres da União chegaria a 24 bilhões e meio de reais ao ano. O fim das deduções com educação garantiria uma economia de mais 5 bilhões e meio de reais. De fato, a oportunidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física despesas relacionadas a gastos com educação e saúde é uma oportunidade das classes média e alta. Agora, se a gente de fato só adota o fim desse mecanismo de dedução sem que haja uma respectiva correção da faixa de isenção, da parte de baixo da nossa tabela, de fato a gente não tem o melhor tipo de mudança nesse tributo que está tão defasado e que arrecada tanto. As mudanças exigiriam a aprovação de uma série de novas leis pelo Congresso. Caso fossem aprovadas, atingiriam em cheio a classe média, que recebe de volta do governo uma parcela dos gastos com plano de saúde e escola particular. O objetivo seria ampliar a arrecadação para garantir parte da verba necessária para o pagamento de promessas de campanha, entre elas o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, que passaria a incluir quem ganha até 5 salários mínimos, e também a manutenção do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 e o pagamento de um 13º salário às mulheres chefes de família que recebem o benefício. Mesmo com mais dinheiro em caixa, o teto de gastos limita o aumento das despesas da União à correção inflacionária. Agora o governo estaria buscando alternativas para não ter que apelar para o waiver, expressão usada pelo mercado financeiro que, na prática, significa licença para gastar. Na semana passada, o ministro Paulo Guedes falou sobre mudar a política de reajuste do salário mínimo e foi desmentido pelo presidente em seguida. O ministro também teria avaliado a possibilidade de alterar a correção dos benefícios atrelados ao piso, como aposentadorias e pensões. A divulgação desses estudos, entretanto, foi considerada um revés pela campanha do presidente Jair Bolsonaro. Se aumenta muito a desconfiança, e com isso o impacto é negativo para o governo e para a candidatura à reeleição do Bolsonaro, porque gera assim uma dúvida de que será que ele não está escondendo mais coisas? Será que o que ele está dizendo de fato vai ser cumprido depois? E por falar em economia, você aí de casa que nos acompanha sentiu que os preços voltaram a subir no último mês? Então, após 2 meses de deflação, a prévia oficial da inflação voltou a ficar positiva em outubro, segundo números do IBGE. Entre os grupos que indicaram as altas mais significativas estão a saúde, pressionados pelo aumento dos planos. As passagens aéreas também dispararam. A alimentação e bebidas, que mais pesam no orçamento das famílias, também voltaram a subir.
infelizmente. Mais detalhes agora no VT. Apenas 3 dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE em outubro tiveram queda de preços. No caso dos transportes, foi mais uma vez em razão da redução nos preços dos combustíveis. O maior recuo foi do litro do etanol. A gasolina e o diesel também ficaram mais em conta. Outro grupo com resultado negativo foi comunicações, influenciado principalmente por acesso à internet. A terceira queda foi em lojas de artigos de residência. Entre as altas, o destaque é para a saúde e cuidados pessoais, pressionados sobretudo pelo aumento dos planos de saúde. As passagens aéreas dispararam. Alimentação e bebidas, que mais pesam no orçamento das famílias, voltaram a subir e foram os principais responsáveis pela volta do índice geral para o campo positivo. Em 12 meses, a prévia da inflação oficial acumula variação de quase 7%, ainda bem acima do teto da meta para este ano, que é de 5%. Olha, hoje o clima tá bacana em Teresina, caiu uma chuvinha durante a madrugada e também agora pela manhã. Mas você sabe que esse não é o clima para este período de BR-Obró. Estamos tendo uma trégua, mas o calorzão veio com tudo e o calorzão deve voltar. Só um ar-condicionado e um ventilador para amenizar este BR-Obró. E para ajudar a diminuir o calor e economizar na sua conta de energia, tenho uma excelente dica para você. Tá de volta a troca com bônus da Equatorial, que faz parte do programa de eficiência energética da ANEEL. Funciona assim: você, cliente Equatorial em Teresina e na região, troca o seu eletrodoméstico antigo em funcionamento e compra um novo e muito mais econômico. Você paga só a metade do valor e o restante é pago pela Equatorial. Não dá para perder, né? Então, atenção, o super desconto da troca com bônus especial da Equatorial vale apenas para ar-condicionado e ventilador. O programa vai de 24 a 28 de outubro, com quantidade limitada de produtos disponíveis por dia. Então, não perde tempo, confira o regulamento nas lojas e as lojas participantes no site equatorial.bonuseficiente.com.br. É a troca com bônus Equatorial, economia na hora da compra e também na sua conta de energia. Equatorial, pelo futuro, todo dia. Depois desse recado especial, voltamos aqui para o Diálogo Franco com participação popular. Você pode continuar mandando sua mensagem através do 2107-3003. E agora quem participa é a querida Ângela, ela que é do Parque Piauí e é ouvinte, telespectadora fiel do Diálogo Franco. Vamos ouvir o que ela diz. Bom dia, Franci, Ananias e ouvintes, né? Imagina aí essa equipe desse Bolsonaro, né? Que já estão fazendo esses estudos preliminarmente, né? Ainda lança aí para a mídia, né? Com essa maldade toda aí. Como é que pode, né? Ainda bem que esses bichos aí são malucos e já colocam mesmo a conhecimento da imprensa, né? Mas aí é bom o povo ficar alerta, né? Como é que pode tanta maldade? A pessoa pensar em tanta maldade em plena campanha, imagine depois, né? Só nesse Brasil mesmo. Vamos ver, eleitor, o que você vai fazer. Que Ângela. Muito obrigado, Ângela, por sua participação. Você que nos acompanha também pode mandar a sua mensagem através do 2107-3003. Nós exibimos aqui a sua mensagem independente da sua posição política. Mas agora, Ananias, é hora de mais uma parada, não é isso? Intervalo comercial rápido, a gente volta já. Você está assistindo Diálogo Franco. Nós vamos voltar a aumentar o salário mínimo, porque o salário mínimo é a base para quase 30 milhões de pessoas e é importante que ele aumente acima da inflação sempre,
para que o povo não perca o seu poder aquisitivo e não perca o seu poder de consumo. E nós vamos tratar de gerar empregos. O emprego é aquilo que dá dignidade ao ser humano. Vamos fazer porque é um compromisso de fé, é um compromisso de vida que eu tenho. Aliás, é a única razão que eu tenho para voltar a ser presidente, é melhorar a vida do povo brasileiro. Tudo que a mídia não mostra, a gente mostra pra você. Com Bolsonaro, o Brasil está mais seguro. Teve redução recorde na taxa de homicídios. Recorde no número de armas ilegais apreendidas. E em 4 anos, batemos o recorde histórico de mais de 1.000 toneladas de drogas apreendidas. E vem mais segurança por aí. Bolsonaro vai reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. E vai investir e equipar ainda melhor as forças policiais. A maior competição de futebol do planeta está chegando! E o Grupo Meio Norte de Comunicação já está pronto para torcer junto com você pelo Brasil! Prepare o coração para uma programação especial que vai te transportar para o Catar! Flashes ao vivo e curiosidades com correspondente da Rede Meio Norte direto de Doha, capital da sede do Mundial. Comentaristas esportivos e apuração de todas as partidas, além de quadros e reportagens especiais. O humor está garantido com as torcidas nas ruas. Se tem futebol, tem resenha. Então, fique ligado na Rede Meio Norte e esteja no meio da torcida. Patrocínio Idealnet, Coi Fiodonto, Solar Tech, Alô Pneus. Consórcio G4R, esse é do Piauí, presente em todo o Brasil. Em homenagem ao Dia do Piauí, o Consórcio G4R vai oferecer condições incríveis durante o mês de outubro. Grupos exclusivos e descontos únicos para você sair de carro e moto 0 km. Motos com parcelas a partir de R$ 160, carros com parcelas a partir de R$ 590. É isso mesmo, sem juros, sem IOF e prêmios semanais de 25 mil em dinheiro. Consórcio G4R, há 30 anos realizando o sonho dos nossos piauienses. Você está assistindo Diálogo Franco. De volta com o Diálogo Franco na TV e Rádio Jornal. Agora são 10 horas e 25 minutos aqui em Teresina, capital do Piauí. E nós voltamos com informação vinda direto do portal meionorte.com, o mais acessado do Piauí, que mostra uma aspas da governadora Regina Souza. Ela diz, abre aspas, estou preocupada com o que possa acontecer até o dia 30. A governadora que participou nessa manhã do Pré-ENEM Seduc, ela comentou sobre a questão da violência política e essa preocupação quanto aos próximos dias e o dia do voto, o dia 30 de outubro. Ela diz que o país está tomado por uma violência muito grande e que por qualquer bobagem as pessoas se agridem demais. Então ela faz aí uma mensagem de pacificação, de unificação do país. E também lá no meionorte.com você vê a notícia do Papa Francisco, que rezou pelo Brasil e pediu o fim do ódio a 4 dias do segundo turno. O Papa Francisco, ele que celebrou a missa semanal na Praça São Pedro, em Roma, hoje, ele pediu para que Nossa Senhora Aparecida proteja e cuide do povo brasileiro. Uma mensagem relativa ao segundo turno das eleições no país e ao pedido
expectativa, oração para que seja um segundo turno que transcorra com tranquilidade e pacificação, porque é o que se vê hoje no país, é um clima de rivalidade, um clima bélico e prejudicial à paz, à unificação da nossa nação. Olha, aí um caso que chocou o Piauí e Teresina agora pela manhã. O sargento André Freitas Maia, da Polícia Militar do Estado do Piauí, foi assassinado a tiros na madrugada de hoje e teve a sua arma de fogo roubada na Avenida dos Ipês, na zona sudeste de Teresina. Este crime que chocou o Piauí se deu por criminosos que abordaram André Maia quando ele deixou o plantão no quartel do Comando Geral da Polícia Militar. Quartel que fica ali na Avenida Higinio Cunha, aqui na zona sul de Teresina. Ele saiu do quartel, estava retornando para sua residência, quando na Avenida dos Ipês, que liga a zona sul à zona sudeste da capital, ele foi abordado por criminosos. Eles anunciaram o assalto. O sargento estava em uma motocicleta e terminou sendo atingido, baleado na cabeça de maneira fatal. Os criminosos deixaram a moto e levaram a arma do sargento André Maia, da Polícia Militar do Piauí. A ocorrência foi atendida por policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar e o coronel Rubens Pereira, secretário estadual de segurança, claro, lamentou o assassinato e reiterou, abre aspas, equipes da Polícia Civil iniciaram um trabalho de investigação para que o crime seja elucidado dentro dos rigores da lei, fecha aspas, para o secretário de Segurança Rubens Pereira. Nesse momento de tristeza e de dor, o secretário se solidarizou com familiares e amigos de André Maia. Você está vendo essa imagem aí na TV Jornal? Para você que está na Rádio Jornal, é uma imagem do sargento André Maia e ele está aí com a criança no colo. Bom, em 2018, o sargento André Maia era lotado no 16º Batalhão da Polícia Militar no município de União. E aí ele atendeu a seguinte ocorrência. Uma criança estava engasgada com um pirulito no município de União. É esta criança que aparece na imagem. Tá aí então, o rostinho tá ali borrado, claro, para a gente preservar a imagem da criança. Mas tá aí o sargento André Maia com a criança no colo, sorridente e feliz. Feliz porque conseguiu salvar a vida dessa criança. Ele executou a chamada manobra de Heisling, aquele procedimento para o desengasgo da criança. Conseguiu desengasgar a criança e, portanto, salvou a sua vida. Nesta época, esse caso teve repercussão no estado, foi em 2018, ele lembrou, é importante que os policiais, que a sociedade tenham um conhecimento básico dos primeiros socorros, para que, de forma rápida e eficiente, casos como esse sejam atendidos e vidas sejam salvas. É um verdadeiro herói, um policial, da conduta do policial André Maia, sargento da PM do Piauí. E como herói, executou um ato heróico ao salvar a vida dessa criança e fazer um alerta para a sociedade, para que todos pesquisem aí depois no Google, dá uma olhada em vídeos no YouTube. A gente fica tanto tempo na frente do celular, pesquise lá, manobra de Heisling, para que você tenha o conhecimento básico para como atender uma criança, um bebê ou um adulto na hora de um engasgo. Isso pode
se era a diferença entre a vida e a morte na sua vida ou na vida de pessoas que você ama, que estão perto de você. E foi esse o alerta feito pelo policial, que naquele momento salvou essa criança. Hoje, infelizmente, a notícia é extremamente triste. André Maia, sargento da PM do Piauí, assassinado durante um assalto em Teresina. Realmente lamentável, Ananias. E continuando nessa pauta de polícia, a polícia investiga as mortes de pelo menos 17 animais envenenados na cidade de União, no interior do Piauí. Um homem suspeito dos crimes foi identificado. Vamos ver mais detalhes com Ivan Lima. As imagens que nós vamos acompanhar agora são imagens fortes. Animais morrendo de forma misteriosa. Veja como ele começa a se debater. Parece estar envenenado. Os proprietários contabilizaram 17 animais mortos dessa mesma forma. E eles acreditam que os seus animais estão sendo envenenados. A Polícia Civil foi acionada para fazer a investigação em torno do caso. Nós recebemos uma denúncia ontem, através da Samara, de que aqui na cidade de União, no bairro residencial Santa Helena, estão matando cachorros e gatos através do uso de veneno. Realmente nós constatamos aqui a veracidade da denúncia. Os tutores estão dizendo que já perderam em torno de 17 animais. Nós vamos ouvi-lo, estamos instaurando o procedimento policial, estamos requisitando exame de corpo de delito nos animais e já há um suspeito em evidência, né? Vamos ver se há esses indícios nos afirmam ao final que realmente se trata dessa pessoa. Estamos instaurando inquérito policial para apurar essa denúncia grave em face dos nossos queridos animais domésticos. A população denuncia e pede providências. O meu cachorro, ele estava bonzinho. De repente, dão coisa para os cachorros ficam se esticando no chão, ficam morrendo. E não é só um, já foi 17 aqui no Residencial, na quadra que, e não é de longe, não é daqui. É de repente os cachorros morrem. O meu também foi dois cachorros, morreu bem na minha porta, nós tocando nele, rogando água para eles não morrer, mas não teve jeito. Rapaz, gostei, assim, ó, dois cachorros meus. Na minha casa aqui, quadra aqui, casa 6, foram 13 cachorros. E isso é uma atrocidade que estão fazendo com nossos animais. E nós queremos providência, nós queremos achar quem é essa pessoa que está fazendo essas coisas. Nós queremos punição, porque não pode. Os animais, eles não têm consciência. Ele não tem. Por que eles estão matando, fazendo isso? E sem falar que é só nessa rua aqui. É só nessa rua, sem falar nas outras. Que um dia desse, lá no Santa Helena, na esquina, tava lá, ó, cheio de veneno lá e o bicho comendo e morrendo. Mas agora o negócio tá nessa rua aqui. E isso tem que acabar. A Polícia Civil está fazendo todos os procedimentos de investigação para poder chegar à autoria desse crime hediondo que tem tirado a vida de vários animais na cidade de União. Ivan Lima, no Rastro da Notícia. Olha, e sobre o caso André Maia, o sargento da Polícia Militar do Piauí, assassinado na madrugada de hoje em Teresina, tem uma novidade. A Polícia Civil do Piauí está disponibilizando um canal de denúncias para quem tiver informações, possa levar ao paradeiro dos criminosos, que essas informações sejam prestadas. E aí, de forma anônima. Se você tiver alguma informação, ajude a Polícia Civil a colocar as mãos, a prender os suspeitos do assassinato do policial André Maia. O canal é o seguinte: telefone 86 3211 6682. Repetindo, 86 3211 6682. Você pode prestar neste número qualquer informação, denúncia anônima que ajude a elucidar esse crime. Também pode fazer isso pela internet. Tá aí, ó, na tela. Obrigado à nossa produção que com agilidade já colocou aí. 86 3211 6682.
ou você pode fazer também pela internet. O endereço é o seguinte: portal.pi.gov.br/denúncia-anônima. Repetindo, portal.pi.gov.br/denúncia-anônima. Tá aí também o link para a denúncia anônima na internet, portal.pi.gov.br/pc/denúncia-anônima. Em ambos esses canais, você, tanto o telefone quanto o site, você vai ser atendido por investigadores da Polícia Civil. O sigilo, gente, é garantido, não tem a mínima dúvida. Você vai ter o seu sigilo preservado. Os policiais estão à procura de informações sobre o homicídio. Se você tiver qualquer informação que possa ajudar os policiais a encontrar esses criminosos, entre em contato agora mesmo nesse número ou através desse site e faça uma denúncia anônima. Esta é a forma da gente, como sociedade, também contribuir para dar uma resposta a esses bandidos, criminosos que tiraram a vida do policial André Maia hoje em Teresina. Tá, então. Ajude se você puder ajudar. Olha, agora nós vamos a Campo Maior. O repórter Helder Felipe traz pra gente informações sobre a região dos Carnaubais. Olha, um motociclista morreu em um acidente na PI 213 em Cocal. Mais um óbito nas estradas do Piauí. E em Campo Maior, os vídeos de alunos do IFP, Instituto Federal do Piauí, estão sendo expostos, sem autorização, de forma criminosa, no aplicativo TikTok. Quem conta pra gente é o repórter Helder Felipe. A gente começa por um acidente trágico que aconteceu no município de Cocal. Um motociclista de apenas 30 anos, ele se chamava Robério Araújo de Moraes. Ele se chocou contra um ciclista de 50 anos, de nome Pedro Correia do Nascimento. Isso aconteceu na PI 213, na manhã de hoje, terça-feira, e ocasionou então o acidente, o impacto desses dois, o motociclista contra o ciclista. E a polícia trabalha com a tese do envolvimento de um outro veículo, podendo ser um carro de passeio, um caminhão ou um ônibus, que teria primeiramente atingido o motociclista e feito com que ele atingisse em seguida o ciclista. O ciclista está em estado grave, foi encaminhado para a cidade de Parnaíba, onde está recebendo atendimento médico no Hospital Estadual de Seu Arco Verde, o EDA, e a vítima fatal, o Robério, que faleceu vítima do acidente, era morador da Vila Padre Vieira, que faz parte da zona rural do município de Viçosa, no estado do Ceará. Já aqui em Campo Maior, alunos do Instituto Federal do Piauí, Campus Campo Maior, estavam passando por uma série de constrangimentos. Um perfil falso, divulgado nas redes sociais, mais precisamente no TikTok, estava utilizando indevidamente fotos desses adolescentes, menores de 18 anos, e caracterizando-os com falas depreciativas, como, por exemplo, em algumas postagens chamavam as meninas, aquelas que eram mais desprovidas de beleza, ou seja, que eram as mais feias do IFP Campo Maior, aquelas que teriam mais relacionamentos, aquelas
que não fariam relações sexuais bem, enfim, isso gerou um rebuliço aqui no município de Campo Maior. O Instituto Federal do Piauí divulgou uma nota repudiando essas atitudes, dizendo que já está tomando todas as medidas administrativas sobre o caso e, inclusive, orientando que pais e mães levem seus filhos na delegacia aqui de Campo Maior para registrar o boletim de ocorrência, claro, os adolescentes, meninos e meninas que foram vítimas dessa atitude criminosa. Recentemente, um episódio semelhante a esse aconteceu no município de Amarante, aqui no Piauí, ganhou inclusive repercussão nacional, onde vários moradores começaram a ter os seus nomes associados a falas que o prejudicavam, que manchavam a sua imagem. E nesse caso, com a utilização de forma irregular da imagem dessa pessoa, de forma depreciativa, é crime e as pessoas são orientadas a procurar o distrito policial para registrar boletim de ocorrência e assim impedir que mais pessoas sejam vítimas e também estimular que as pessoas, aquelas que pensem em fazer algo semelhante, não coloquem na prática, porque internet não é terra sem lei. Tá aí o recado do Helder Felipe. Internet não é terra sem lei, gente. É preciso ter postura, conduta, tendo em vista que a legislação pode ser aplicada nesse e em outros casos de excesso nas redes sociais. Vamos agora falar de esporte no Pimpim Esportivo. Olá, Paulinho, bom dia! Bom dia, Ananias, corintiano, famoso Lorde! Olha ele aí, tá feliz, Flamengo ganhou ontem. Não, eu sou vascaíno, pô. Eu sou vascaíno. O Palmeiras ganhou ontem, o Flamengo ganhou ontem. Você tá se destacando como o mais flamenguista da Rede Meio Norte. E é o Paulinho como Pimpim. grande vascaíno. Olha ele aí, ó. Comemorando a vitória do Flamengo ontem. Isso aí é a onda do Ananias, hein, galera? Gol do Pedro, ele deu 10 pro gol do Pedro. Isso é onda do Ananias. Você gostou do gol do Pedro? Gostou? Não, o Pedro realmente, a gente, por exemplo, eu sou anti-Flamengo. Mas, poxa, o Pedro tá jogando uma bola redonda. Olha aí. É um golaço que ele fez de letra, né? Um golaço de letra. Um bom dia a você, amiga e amiga de casa. Você, motorista de táxi que tá ligadinho, dos aplicativos que tá ligadinho. Eu descobri que os amigos, os táxis, os aplicativos, estão ligados na gente aqui. A galera da suíte, o Gilbertinho, que é campeão, praticamente campeão. Olha aí, ó. Aí ao embarque, vivo. Olha o embarque do Flamengo aí, de primeira. Eita, embarque do Flamengo aí, do Ananias, que virou flamenguista. Tá aí o embarque do Flamengo, muita gente. Será que a volta vai ser desse jeito? Eu acho que vai ser tarde. Você vai torcer pelo Flamengo, admita. Ninguém vai pro aeroporto. Admita, você vai torcer pelo Flamengo. Não, eu fico feliz que você tá torcendo pro meu Vasco. Não, você vai torcer pro Flamengo, tá, eu sei. Pelo meu Vasco, olha aí, ó, a camisa aí, ó. Isso é onda, hein? Isso aí colocaram por cima, hein? Fizeram uma montagem, galera. Isso é original, fizeram dá uma pra ver montagem daqui, aí ó. em cima, olha aí. Fizeram uma montagem aí. Qual vai ser o placar, Paulinho? Rapaz, 0-0. Aonde, né? Rapaz, fale a verdade. 0-0. Olha a verdade. 0-0. Agora, realmente, eu sou vascaíno. Você também é vascaíno, que eu sei. Mas a torcida do Flamengo realmente é a maior do Brasil. Olha aí, rapaz. Os corintianos dizem que são ele, mas é não flamenguista são. demais, moço. Eu não sou flamenguista, não estou dizendo a verdade. Elogia mais. O Flamengo vai ser campeão. É do Flamengo mesmo, depois da do Vasco. É o Flamengo e Vasco disputando. Olha, aí com a maior não torcida. tem quem faça eu dizer que a torcida do Corinthians não é a maior do Brasil. Não tem quem faça. Mas não é. É a maior do Brasil, não sim. Não é. Aí o Paulinho chega aqui. O Vasco tem mais torcida do que o Corinthians. A maior é a do Flamengo. Aquele abraço à galera da Flamenguista todo. A galera da suíte ostenta, a caçulinha, meu diretor Andrezão, o Gilberto que tá feliz aí pelo Corinthians. Pelo Corinthians, não, pelo Palmeiras, né? E ontem tivemos 2 jogos pelo Brasileirão.
Flamengo venceu de 3-2 o Santos e o Palmeiras venceu de 3-1 o Atlético Paranaense. Agora eu vou bater palma pelo golaço do piauiense. Aqui na telinha do Matheus, golaço do piauiense do Atlético Paranaense, hein? Na quarta rodada na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense perdeu para o Palmeiras por 3-1. O Atlético saiu na frente com o gol de Matheus Felipe, ele chuta forte de fora da área, que bomba, que golaço, golaço! O Palmeiras empata com o gol de Gustavo Scarpa, depois do rebote ele faz. Segundo gol do Palmeiras foi do garoto Hendrick de cabeça, um lindo gol. Terceiro gol do Palmeiras foi do zagueiro Gustavo Gomes de cabeça, depois do cruzamento ele faz. Final, Atlético Paranaense 1, Palmeiras 3. E vamos apurar, tá aí. O jogão, golaço aí do piauiense, Matheus Felipe, hein? Ele aqui é do lado assim do Promorá, esse garoto aí, de 1,88 m, Ananias. Grande zagueiro. Golaço. E vamos agora direto aqui para a Liga dos Campeões. Destaque para o PSG que venceu o Maccabi Haifa por 7-2. 2 gols de Messi, 2 gols de Mbappé, o Neymar. O trio tá danado, hein? Que trio é esse, menino? Como é o nome do time aí, Paulinho? Maccabi em Paris pelo grupo Príncipes vai lá, tá aí, vai sair da narração, vai aí. Grupo H no Parque dos Príncipes, PSG venceu o Maccabi Haifa por Maccabi Haifa. Ah, muito bem. Tipo o Grafe Brownlee. Tá certo, menino. Aí eu quero que não posso não enterrar os nomes, né? Vamos lá, vamos pros gols aí. Ei, pô, vai acabar o quadro, é gol demais aí, moço. Mostra aí. No Parque dos Príncipes, o PSG venceu o Maccabi Haifa por 7-2. Primeiro gol da vitória do PSG foi de Messi, um lindo gol. Segundo gol do PSG foi de Mbappé, ele bate colocado para marcar. O terceiro gol foi de Neymar, um belo gol. Primeiro gol do Maccabi Haifa foi de Abdoulaye Seck de cabeça, um lindo gol. O quarto gol do PSG foi de Messi, marcando seu segundo gol na partida. O segundo gol do Maccabi Haifa foi de Abdoulaye Seck, também de cabeça. O quinto gol do PSG foi de Mbappé, um lindo gol. O sexto gol do PSG foi contra do zagueiro Goldberg. O sétimo gol do PSG foi de Soler, chuta forte no cantinho para marcar. Final, PSG 7, Maccabi Haifa 2. Que show, hein? E o Real Madrid perdeu, rapaz. Perdeu para o time alemão. Olha aí, ó. O RB Leipzig. Quem é esse aí, Paulinho? Esse daí, quem é esse rapaz? Não conheço, não. Não dá pra... Tempo para Paulinho Pimpim. Quem é esse menino? É o Macaulay Culkin. Ah, é? Vamos apurar. Né? É o Macaulay Culkin. Vamos apurar. Vamos lá, Ananis. Brincadeira, Paulinho, é o Macaulay Culkin. Esqueceram de mim, tu assistiu aquele filme já? É ele aí, ó. Depois que ele cresceu... Eu só não sabia que ele tava jogando ontem. Não, mas é o time alemão. Vai, Paulinho! Vamos aqui na telinha, Real Madrid. O Real Madrid chegou e perdeu de 3-2, menino. Liga dos Campeões, Grupo F, na Alemanha, o RB Leipzig venceu o Real Madrid por 3-2. Primeiro gol da vitória do Leipzig foi de Vadion de cabeça, um lindo gol. Segundo gol do Leipzig foi de Nkunku, um golaço. Primeiro gol do Real Madrid foi de Vinícius Júnior, um lindo gol. Terceiro gol do Leipzig foi de Timo Werner, golaço. Segundo gol do Real Madrid foi de pênalti, Rodrigo foi para a cobrança e marcou. Final, RB Leipzig 3, Real Madrid 2. Vamos apurar. E hoje vai ter 3 jogos hoje pelo Brasileirão, hein?
34ª rodada. Botafogo e Bragantino às 19h30. Corinthians e Fluminense às 21h45. Horário ruim esse, Ananias, hein? Que horas? 21h45. Rapaz, esse jogo vai acabar mais de meia-noite. Rapaz, eu pra fazer esses gols aí, eu terminei, era 2 horas. 2 horas. Internacional e Ceará, 21h45. Ó, É muito tarde, é hein? muito tarde. É muito tarde esses jogos aí. Tinham que tomar uma providência aí, rapaz. E vamos agora falar pro mercado da bola. O Sporting de Portugal quer contratar áreas do Fluminense aqui na telinha. Mercado da bola, as curtinhas do Pimpim. Vamos apurar! Sporting de Portugal quer contratar meio atacante do Fluminense, John Arias. John Arias vive o melhor ano de sua carreira e vai atraindo interessado em seu futebol. Segundo o jornal O Jogo de Portugal, o clube português quer avançar sua contratação em janeiro. O Sporting avalia apenas internamente o assunto. O Fluminense não foi procurado. O clube pretende abrir negociações após o encerramento do Campeonato Brasileiro. Arias foi contratado em 2021 pelo Fluminense, mas sua primeira temporada foi apagada. Foram 21 jogos e apenas um gol marcado. Em 2022, no entanto, o colombiano de 25 anos deu um salto com o Fernando Diniz. Foram 57 jogos, 16 gols marcados e 15 assistências. Realmente é um grande jogador, John Arias, esse meio atacante do Fluminense aí, e tá no Sporting de Portugal, quer contratar ele, e várias equipes do Brasil também quer contratar esse jogador. E agora vamos aqui para o nosso futebol, né? O nosso futebol, o Altos, né, fez um convênio com Fortaleza, né? Fortaleza, e o presidente Varto Lacerda vai falar, né, desse convênio junto com o presidente do Fortaleza. Aqui na telinha! Estou aqui na sede do Fortaleza, no PC, com o presidente Marcelo Paes. Como eu havia dito, nós vamos dar essa reunião agora para a pós-eleição. Estou aqui em Fortaleza, fui muito bem recebido pelo presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, que é a referência no futebol nordestino hoje, né, um espelho, e eu estou aqui para aprender. Aprender, e busquei junto a ele uma possibilidade de fazer uma parceria do Fortaleza com o Altos, do Altos com Fortaleza, no objetivo de o Piauí crescer no futebol e ter um futebol mais forte, com uma parceria com Fortaleza. Lembrando que Teresina e o Piauí tem muitos cearenses, Marcelo. Acredito que essa parceria vai fortalecer muito o nosso time. Sem dúvida, uma alegria receber o presidente Varton aqui. Futebol piauiense sempre revelou grandes jogadores, muitos cearenses passaram por lá, né, tiveram sucesso, e muitos cearenses que hoje moram também em Teresina, no estado inteiro. O Fortaleza tem uma embaixada em Teresina e a gente está aqui recebendo o trabalho que é feito no Altos, é um trabalho muito qualificado, a gente acompanha já de algum tempo, os enfrentamos, né, em competições, Fortaleza e o Altos, e a gente está de portas abertas aqui para ajudar, para fazer uma parceria, para que alguns talentos nossos aí, egressos da categoria de base, possam servir ao Altos e ajudar a equipe nas suas competições. Então, para a gente é um prazer esse intercâmbio, essa troca, essa acolhida aí entre o Fortaleza e o Altos. Obrigado, meu amigo. Valeu. Sucesso. Aí, que show do presidente Varto Lacerda. Parabéns aí por esse convênio com Fortaleza, que hoje é uma das grandes equipes do Brasil, uma das grandes equipes brasileiras, né? E o River, vou falar do River aqui. Tá lendo aqui nas redes sociais que o River vai ter um consenso hoje, vão fazer uma reunião, né, para ver quem vai ser o presidente. Ó, se não fizer o consenso, menino, vai acabar, hein? Vai acabar, porque, ó, tá tudo atrasado, jogadores colocando na justiça, o pessoal que trabalha no River com pagamento atrasado. Então vocês que são dessa diretoria aí e da outra, vamos pensar no futebol do Piauí, pensar no River, que é o maior time do Piauí, não deixar que o River acabe como o Flamengo acabou. Porque quanto mais passa, certo? As divisões de base não é mais a mesma. Vamos ter que contratar, fazer muita coisa para que o Galo possa voltar a ser aquele Galo, que o Galo possa voltar a cantar, rapaz. Que bacana. Paulinho, desculpa lhe interromper, porque o nosso tempo está acabando.
Você não vai mostrar o Flamengo, não? Vou mostrar aqui o Flamengo, pra torcida do Flamengo. Pô, você tá querendo disfarçar? O Ananias sabe que eu sou Vasco da Gama, todo mundo Olha sabe. Aí, ó. Tá querendo disfarçar. Não, isso aí foi uma coisa que armaram pra mim. Tá querendo disfarçar, mostra aí, armaram rapaz. pra mim, mas eu vou armar pra você. Você não pode deixar de mostrar o Flamengo, não. Olha aí. Eu sou Vasca. Atenção, Vascão! Chega, ele se empolga, ó. Tá ele se empolga. Ele dá valor, olha. Ele gosta. Bota a viagem do Flamengo aí, a viagem. O Mengão ganhou, Paulinho. O Ananias tá feliz que o Flamengo vai ganhar. O Ananias tá feliz aqui, disse que vai ganhar o Ananias. Eu falei que vai ser. Quanto vai ser o jogo? Flamengo e Atlético? Mostra o gol aí, rapaz, do Flamengo. A viagem do Flamengo aí, menino. Cadê a viagem do Flamengo? O gol do Santos, rapaz. O Flamengo ganhou, você não quer mostrar? Vamos mostrar aqui na telinha. Venceu o Santos por 3-2. Primeiro gol da vitória do Flamengo foi de Pedro, depois do cruzamento ele faz de letra, golaço! Primeiro gol de empate do Santos foi de Alex de cabeça, um lindo gol. Segundo gol do Flamengo foi de Marinho, depois do rebote ele faz. Terceiro gol do Flamengo foi de Arrascaeta, ele passa pela zaga, que pintura, gol, 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 golaço! Segundo gol do Santos foi de Cabarajal, um lindo gol. Final, Flamengo 3, Santos 2. Galera, daqui a pouquinho eu vou estar no Ronda do Povão. Meu amigo Ananias, né? Vascaíno igual a mim. Rapaz, você não vai mostrar o campeão, não? Vai mostrar quem? O jogo do campeão. Palmeiras? Sim, rapaz. Vamos botar o Palmeiras em homenagem ao Gilberto. Cadê o Gilbertão? Olha aí, Gilbertão. Palmeiras Brasileirão, 34ª rodada na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense perdeu para o Palmeiras por 3-1. O Atlético saiu na frente com o gol de Matheus Felipe. Ele chuta forte de fora da área. Que bomba, que golaço, gol, 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 golaço! O Palmeiras empata com o gol de Gustavo Scarpa. Depois do rebote ele faz. Segundo gol do Palmeiras foi do garoto Hendrick de cabeça, um lindo gol. Terceiro gol do Palmeiras foi do zagueiro Gustavo Gomes de cabeça, depois do cruzamento ele faz. Final, Atlético Paranaense 1, Palmeiras 3. Meu diretor, tá aí, André. Paulinho, tu quer encerrar com o Flamengo, tem que encerrar com o campeão, rapaz. Encerrar com o gol do nosso piauiense, que foi um golaço, hein? Pensei que do Matheus. Tu ia chamar do Matheus Felipe. Macaulay Culkin. Você quer me... Valeu, Paulinho! Passa aí o gol. Esse foi o Pimpim Esportivo. Sempre Flamengo, Flamengo sempre. Franco de hoje. Siga na audiência da TV e Rádio Jornal. Vem aí a Banca de Sapateiro. Até a próxima. Forte abraço. O segundo turno está aí. No dia 30 de outubro, o time da Rede Meio Norte faz a cobertura completa da votação nas ruas. Flashes ao vivo a partir das 7 da manhã. Informativos durante todo o dia. Cobertura em tempo real.